Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre a história da invenção da escrita. Desde os tempos mais antigos, a humanidade buscou formas de se comunicar e registrar informações. E sem dúvida, a escrita é uma das mais importantes invenções nesse sentido. Vamos explorar juntos como a escrita surgiu e evoluiu ao longo dos séculos. Origens da escrita. As primeiras formas de escrita datam de cerca de 4000 a.C. e foram criadas em regiões como o Egito e a Mesopotâmia. Esses sistemas eram baseados em imagens e símbolos que representavam objetos e conceitos. Com o tempo, esses símbolos se tornaram mais abstratos, evoluindo para o que chamamos de escrita cuneiforme e hieroglífica. Evolução da escrita. Ao longo dos séculos, a escrita evoluiu e se transformou em diferentes formas. Por exemplo, os gregos criaram o alfabeto, que permitiu a criação de textos mais complexos e a difusão do conhecimento. Já os romanos desenvolveram o sistema de escrita que ainda usamos hoje em dia, o latim. Com a expansão do comércio e das relações internacionais, novos sistemas de escrita surgiram, como o chinês e o árabe. Impacto da escrita na civilização. A escrita teve um impacto enorme na história da civilização. Ela permitiu que as pessoas registrassem conhecimentos e descobertas, criando um acervo de informações que foi transmitido de geração em geração. Além disso, a escrita possibilitou o surgimento de novas formas de arte e literatura, como a poesia e o romance. E é claro, a escrita também teve um papel importante na disseminação de ideias e no desenvolvimento de sociedades mais complexas. 50 curiosidades incríveis sobre a invenção da escrita. As primeiras formas de escrita surgiram há cerca de 5000 anos atrás, na região da Mesopotâmia. A escrita cuneiforme, usada pelos antigos sumérios, foi a primeira forma de escrita que usava símbolos para representar palavras. Os hieróglifos egípcios eram uma forma de escrita baseada em imagens que representavam objetos e conceitos. O alfabeto foi criado pelos gregos no século VIII a.C. e permitiu a criação de textos mais complexos. O latim, sistema de escrita usado pelos romanos, influenciou a criação de diversos idiomas modernos, como o português e o espanhol. A escrita chinesa usa caracteres que representam palavras, e é considerada uma das mais complexas do mundo. O sistema de escrita árabe é baseado em um alfabeto de 28 letras, mas as letras podem mudar de forma dependendo de onde estão na palavra. O sistema de escrita japonês é composto por 3 alfabetos diferentes: hiragana, katakana e kanji. A escrita braille é uma forma de escrita tátil criada para pessoas com deficiência visual. A invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, em 1440, revolucionou a forma como os livros eram produzidos e distribuídos. O dicionário Oxford é considerado o mais completo dicionário da língua inglesa, e levou mais de 70 anos para ser concluído. O Guinness World Records é um livro que registra recordes mundiais, e é vendido em mais de 100 países. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, com mais de 5 bilhões de cópias vendidas. O Livro dos Mortos, escrito no Egito Antigo, era uma coleção de textos religiosos que ajudava os mortos em sua jornada para o além. O Romance da Rosa, escrito no século XIII, é considerado um dos primeiros romances da história. A Divina Comédia, escrita por Dante Alighieri no século XIV, é considerada uma das obras-primas da literatura italiana, e é um dos pilares da literatura ocidental. A escrita também foi usada para registrar leis e documentos importantes, como a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Constituição Brasileira. A escrita também permitiu a criação de cartas e correspondências pessoais, que são uma forma importante de comunicação e registro histórico. A escrita cursiva é uma forma de escrita manual em que as letras são conectadas umas às outras, criando uma escrita mais fluida. A escrita tipográfica é uma forma de escrita impressa que utiliza tipos móveis para formar as letras e os caracteres. A escrita digital, utilizada em computadores e smartphones, permitiu a criação de uma forma de escrita mais rápida e eficiente. A caligrafia é uma forma de escrita artística que usa letras desenhadas à mão para criar uma escrita mais estética. A escrita também foi usada para criar obras de arte, como os caligramas de Guillaume Apollinaire e os poemas visuais de Augusto de Campos.
A escrita é uma ferramenta importante para o desenvolvimento cognitivo das crianças, e ajuda a desenvolver habilidades de leitura, escrita e comunicação. A escrita também é usada como terapia, ajudando pessoas a lidar com traumas emocionais e a expressar seus sentimentos. A escrita também foi usada para criar sistemas de criptografia, como o código Morse e o código Enigma, usado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A escrita também é usada para criar jogos, como palavras cruzadas e caça-palavras. A escrita também é usada em campos científicos, como a matemática e a física, para representar fórmulas e equações. A escrita também é usada em áreas profissionais, como a medicina e o direito, para registrar informações importantes e criar documentos legais. A escrita também é usada em formas de expressão artística, como o teatro e o cinema, para criar roteiros e diálogos. A escrita também foi usada para criar línguas fictícias em obras de ficção, como o élfico em O Senhor dos Anéis e o Dothraki em Game of Thrones. A escrita também permitiu a criação de jornais e revistas, que são uma forma importante de informação e entretenimento. A escrita também permitiu a criação de blogs e sites, que permitem a qualquer pessoa expressar suas opiniões e ideias. A escrita também é usada em formas de entretenimento, como os jogos de tabuleiro e os jogos de cartas. A escrita é uma ferramenta poderosa para a preservação da cultura e da história de um povo. A escrita permitiu a criação de bibliotecas e arquivos que guardam e preservam livros, documentos e obras de arte. A escrita também permitiu a criação de museus, que são espaços destinados à preservação e exposição de obras de arte e objetos históricos. A escrita também é usada em formas de expressão popular, como a poesia de cordel e a literatura de folhetos. A escrita também é usada em formas de expressão religiosa, como a Bíblia e o Alcorão. A escrita é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da ciência, permitindo a criação de teorias e hipóteses que podem ser testadas e comprovadas. A escrita também é usada em formas de expressão musical, como a letra de uma canção. A escrita também é usada em formas de expressão visual, como as legendas em filmes e séries. A escrita também é usada em formas de comunicação empresarial, como relatórios e e-mails. A escrita é uma ferramenta importante para a aprendizagem e educação, permitindo a transmissão de conhecimento de uma geração para outra. A escrita também é usada em formas de expressão social, como os manifestos e cartas abertas. A escrita também é usada em formas de expressão política, como as constituições e os discursos. A escrita é uma ferramenta de comunicação universal, permitindo a comunicação entre pessoas de diferentes idiomas e culturas. A escrita também é usada em formas de expressão esportiva, como a criação de regras e estatutos para esportes. A escrita é uma ferramenta importante para a documentação e registro de eventos históricos. A escrita é uma das invenções mais importantes da história da humanidade, que mudou a forma como nos comunicamos, aprendemos e registramos a história. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela história da invenção da escrita. Esperamos que tenham gostado de aprender um pouco mais sobre essa fascinante história e a importância da escrita para a humanidade. Não deixem de compartilhar o vídeo com os amigos e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Até a próxima!